No vídeo de hoje a gente vai trazer para vocês 5 pontos que mais chamam a atenção no fisco, tá? 5 erros que você comete na sua empresa e que, de certa forma, despertam a atenção do fisco. O primeiro deles, omissão de documentos fiscais, tá? É quando você deixa de escriturar algum documento. Apesar de hoje a gente estar fazendo tudo de forma digital, né? O certificado digital está facilitando muito o nosso trabalho, né? Existem ferramentas que buscam as notas fiscais, mas ainda existe na mentalidade de alguns empresários essa nota eu não vou mandar para o meu contador para que meu imposto venha um pouco menor. Cuidado, tá, pessoal? Porque hoje todas as notas são eletrônicas, né? Então, como funciona o fluxo de uma nota fiscal eletrônica? Você valida ela, o seu fornecedor valida ela no sistema dele, ele envia para a Cefaz, a Cefaz autoriza essa nota, volta para ele e ele te envia. Ou seja, antes da nota chegar na sua mão, primeiro ela passou pela Cefaz, tá? Então, se você ainda tem essa mentalidade de repente segurar alguma nota, não faça mais isso, tá? Por quê? Primeiro que a Cefaz tem condição de saber dessa nota, e segundo que um documento fiscal não escriturado pode te trazer multas, tá? Quando você faz sua obrigação acessória, se faltar esse documento lá e você for fiscalizado, você pode ter multa por não ter escriturado esse documento, tá ok? Então, primeiro ponto, se você ainda faz essa prática, se organize para eliminar isso, tá? Embora, por exemplo, os nossos clientes aqui, a gente tem o certificado digital, né? E pelo nosso sistema a gente consegue buscar todas as notas. Então, por mais que o nosso cliente não mande, a gente escritura, porque para evitar esse problema de multa, né? Por não escriturar o documento, tá? E aí, né? Se faltar, se você precisa emitir mais nota e tal, isso aí a gente vai ver no próximo ponto. Vamos tratar de uma outra forma, mas não deixe de lançar suas notas, tá ok? Segundo ponto, transações financeiras incompatíveis. Ponto muito importante, tá? A gente cansa de orientar os nossos clientes aqui no sentido de que toda movimentação financeira que passe pela sua conta bancária, as vendas no cartão de crédito, os PIX que você recebe, ou até mesmo o dinheiro que você recebe, né? Fez a venda, recebeu no caixa, depositou ele na conta, o banco é obrigado a dar origem nesse dinheiro para ele. Tá? Então, a hora que ele vai fazer a declaração dele, né, as obrigações dele, ele precisa informar de onde veio, e naturalmente veio da sua conta. Tá? Então, o banco envia para a Receita Federal e todos os órgãos aí, né, toda a sua movimentação financeira. Tá? Então, se as suas vendas, sua emissão de documentos fiscais não está condizente com o total da sua venda de cartão de crédito, com os PIX que você recebe na sua conta, muito cuidado, tá? Isso é uma fiscalização assim, ó, fácil e muito direta, né? Que qualquer órgão consegue fazer só pelo fato da sua movimentação bancária, tá? Então esse é um ponto que todo mundo peca, tá? E te expõe diretamente ao risco. Então se você está fazendo essa prática, cuidado. Terceiro ponto, pessoal, divergência do inventário. Se você recebe em dinheiro e tem aquela mentalidade, 80% das minhas vendas eu recebo em dinheiro, e os outros 20% ali está declarado pela máquina de cartão, eu estou emitindo as notas e tal, e desses 80%, eu não preciso emitir nota. Cuidado, tá? Você tem que levar em consideração também as suas compras. Naturalmente, os fornecedores hoje, né, a gama de fornecedores maiores, empresas maiores, vem crescendo porque elas vêm engolindo o mercado, tá? Então, dessas empresas, elas vão te vender com nota, toda venda, né, vai emitir a nota e vai chegar esse documento fiscal para você. Então, concorda comigo que se você tem uma compra gigante aí e está se atendo somente na movimentação financeira da sua conta bancária e da sua maquininha de cartão de crédito para emitir os seus documentos fiscais, o seu inventário ele fica inconsistente, tá? Não tem como, a hora que a gente vai fazer as obrigações, né, o imposto de renda da pessoa jurídica, por exemplo, informar, casar toda essa operação, fica impossível, tá? Então você naturalmente vai ter um estoque gigante com a margem de lucro discrepante, tá? Então cuidado com o seu inventário, tá?
As suas compras também é um ponto importante e você tem que se atentar para isso. Não é só claro que a receita financeira ali, né, é um principal ponto, mas você também não pode esquecer que os seus fornecedores também comunicam, né? Então, não por mal, enfim, mas é uma ordem natural das coisas. Então, você precisa estar atento a todos esses pontos, tá ok? Quarto ponto, erro na apuração dos tributos, tá? Duas situações podem ocorrer nesse caso. Às vezes o empresário, ele tem um produto, na hora que ele faz a venda do produto, aquele produto ele é tributado, tá? A NCM dele é tributada integralmente, e ele encaixa uma NCM parecida ali, aproximada, que é substituição tributária ou que tem algum benefício de PIS e COFINS, para reduzir a carga tributária. Cuidado, tá, pessoal? Se você tiver uma fiscalização, algo mais aprofundado, isso pode trazer problema, tá? Ou até mesmo o empresário foi crescendo, né? Ele nasceu no MEI, ele foi crescendo, estava no Simples, cresceu e foi para o lucro presumido ou de repente para o lucro real. E o profissional que assiste ele, o contador que assiste ele, não tem feeling para fazer o regime tributário do lucro presumido ou do lucro real. Não é o core business desse contador, tá? É normal, cada um trabalha de uma forma e é bastante comum alguns contadores se especializar somente nas empresas menores. Se é o seu caso, se você de repente cresceu e percebe que há uma dificuldade para o contador entender a sua operação, entender a sua tributação, quando ele vai te explicar não fica claro, cuidado também, tá? Porque se for informado, né, for feito o cálculo de forma errada, uma hora isso vai te trazer problema, e se decorrer um tempo aí para isso aparecer, pode ser que vai vir multa de juros e vai te complicar lá na frente, tá? Então, nas duas situações é delicado, mas cuidado com a apuração dos seus tributos, tá? A gente aqui procura sempre tá próximo com os nossos clientes e mostrando a memória de cálculo para eles e tal. Então você precisa estar de certa forma bem próximo do seu contador para que você consiga entender se a sua apuração está sendo feita de forma correta, tá ok? Quinto e último erro, mas não menos importante, as suas obrigações acessórias, tá? Obrigações acessórias inconsistentes. Se todos os outros passos, né, se você cometeu algum erro aí nesses outros passos, ao ponto que a gente vai andando com as suas declarações, que a gente vai fazendo a sua contabilidade, né, no final do mês ali, no fechamento, né, a gente vai ter que enviar essas declarações para o fisco. E naturalmente, se você tem uma compra muito alta, se você tem a máquina de cartão de crédito com um valor bem maior do que você realmente emite de nota, naturalmente a nossa obrigação acessória ela não vai casar com a sua operação. Então, naturalmente, ela já vai ficar inconsistente, tá? E aqui nem é uma culpa, né, do contador em si. Na verdade, a gente está repassando, né, só formalizando a sua operação. Então, cuidado com todos os outros 4 itens que ele vai refletir nesse. E esse, quando a gente envia para a Receita Federal, ela faz o cruzamento de dados, né? E nesse cruzamento, de forma eletrônica, o próprio servidor da Receita Federal ele consegue, né, a máquina da Receita Federal ela consegue fazer o cruzamento de dados e aqui na e-financeira que o banco enviou está diferente do seu faturamento, está diferente do seu PGDAS, está diferente do seu imposto de renda, do seu FD Contribuições. Cuidado, tá? Porque esse conjunto de erros, né, pode fatalmente trazer uma fiscalização, e o que qualquer empresário não quer é ter esse contrato mais próximo com o fisco. Não adianta você faturar, crescer, acumular patrimônio e colocar tudo isso em risco, tá? Proteja o teu capital, proteja o teu crescimento. Vai fazendo, é melhor você crescer aos poucos, mais consistente, do que expor todo o seu patrimônio, todo o seu ganho, né, em risco. Tá ok, pessoal? Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Gostou, fez sentido para você? Dá o like, compartilha com seu amigo que precisa dessa informação. Um abraço e até o próximo vídeo.